Existe um erro financeiro que milhões de pessoas cometem todos os dias, sem perceber. Um erro silencioso, um erro que parece pequeno no começo, mas que ao longo dos anos pode destruir completamente a construção de patrimônio de alguém. O mais impressionante é que esse erro não acontece apenas com quem ganha pouco dinheiro. Ele acontece com pessoas que ganham bem, que trabalham muito e que até se consideram financeiramente responsáveis. Mesmo assim, elas continuam presas no mesmo lugar, trabalhando, pagando contas e no final do mês praticamente sem construir riqueza de verdade. E aqui vem algo curioso. Muitas dessas pessoas acreditam que o problema está na falta de dinheiro. Elas pensam, se eu ganhasse mais, tudo seria diferente. Mas a realidade mostra algo completamente diferente. Existem pessoas que ganham pouco e conseguem construir alguma estabilidade financeira ao longo do tempo. E existem pessoas que ganham muito e mesmo assim vivem sempre apertadas. O maior erro financeiro que a maioria das pessoas comete é simples. Elas aumentam o padrão de vida na mesma velocidade em que a renda aumenta. Parece algo natural. Você começa a ganhar mais dinheiro. Então melhora um pouco a casa, compra um celular melhor, troca de carro, começa a frequentar restaurantes mais caros, assina mais serviços, faz pequenas melhorias na vida. Nada parece exagerado, nada parece errado, pelo contrário, parece merecido, afinal, você trabalhou para isso. Mas aqui está o detalhe perigoso. Quando o padrão de vida sobe na mesma velocidade que a renda, o dinheiro continua desaparecendo exatamente da mesma forma. O salário aumenta, mas os gastos aumentam junto. No final, o que sobra continua praticamente igual. Ou pior, às vezes sobra até menos. Isso acontece de forma tão gradual que a pessoa nem percebe. Um gasto pequeno aqui, outro ali, uma assinatura nova, um parcelamento, uma pequena melhoria no estilo de vida. Quando ela olha para trás, percebe que está ganhando mais do que antes. Mas a sensação financeira continua exatamente a mesma, sempre correndo atrás de dinheiro, sempre começando do zero de novo. Então surge a pergunta que muda tudo. Qual é esse erro que impede tanta gente de construir riqueza? A resposta pode parecer simples, mas quase ninguém percebe isso cedo o suficiente. Agora imagine duas pessoas que começam a trabalhar no mesmo dia. Ambas começam ganhando o mesmo salário. Ao longo dos anos, as duas recebem aumentos e passam a ganhar cada vez mais. Mas existe uma diferença entre elas. A primeira pessoa aumenta o padrão de vida toda vez que a renda sobe. A segunda pessoa melhora a vida também, mas mantém uma parte do aumento para construir patrimônio. Investimentos, reserva financeira, segurança. No começo, a diferença entre essas duas pessoas parece pequena, quase invisível. Mas depois de 10 ou 15 anos, a diferença se torna gigantesca. Uma delas construiu patrimônio, tem segurança financeira, pode tomar decisões com mais liberdade. A outra continua dependente do próximo salário, continua presa ao ciclo de trabalhar para pagar contas. E essa diferença não aconteceu porque uma ganhou muito mais dinheiro que a outra. A diferença aconteceu porque uma controlou o crescimento dos gastos, enquanto a outra deixou o estilo de vida crescer sem limite. Esse fenômeno tem até um nome conhecido na economia comportamental. Ele é chamado de inflação do estilo de vida. É quando a vida melhora junto com o salário, mas a construção de patrimônio nunca acontece de verdade. E isso explica por que tantas pessoas que parecem ganhar bem ainda vivem financeiramente pressionadas. Elas não estão necessariamente gastando com luxo extremo. Muitas vezes, estão apenas mantendo um padrão de vida que consome praticamente toda a renda disponível. E quando algo inesperado acontece, uma crise, uma demissão, um problema de saúde, toda a estrutura financeira começa a desmoronar. Por isso, o maior erro financeiro não é apenas gastar demais. O maior erro é permitir que os gastos cresçam sem controle junto com a renda, porque quando isso acontece, o tempo passa, o dinheiro passa e a construção de riqueza nunca começa de verdade. E talvez a grande reflexão seja essa: ganhar mais dinheiro pode melhorar sua vida, mas controlar como esse dinheiro é usado é o que realmente determina se você vai construir segurança financeira no futuro.